O poder para mudar tudo. E eu vou abordar tanto a neurociência, como a psicanálise, como a Bíblia, tá bom? Então, o que eu quero trazer aqui? Eu quero te falar qual é o poder que é possível você mudar tudo na sua vida. Na verdade, começando por mudar dentro de você, porque quando você muda dentro de você, tudo ao seu redor acompanha essa transformação, tá bom? E aí eu vou te fundamentar com esses 3 pilares, assim, que para mim são riquíssimos, né? Principalmente a palavra. Então vamos lá. E eu trouxe o texto aqui que está em Hebreus e no livro de Lucas. E eu trouxe uma palavra para a gente falar que é emuná. Emuná é traduzida normalmente como fé, fidelidade e confiança. Mas você vê que nesse texto de Hebreus que eu vou trazer, fala apenas da fé. E aí fala que a fé é o firme fundamento em crer naquilo que não se vê, tá bom? Então, você pode ver aqui, pela imagem que eu estou trazendo na tela, essa explicação, esses 3 significados para a palavra emuná, que é fé, fidelidade e confiança. E quando você estiver lendo o texto bíblico, você sempre faz essa substituição. É um exercício interessante para você captar tudo que o texto pode te ensinar, que vai estar te ensinando, tá bom? E o texto que eu selecionei está em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao 40. Não vou ler todos os versos. Na verdade, eu trouxe essa versão aqui, que é da Almeida Corrigida, que fica no site do Bíblia Online, para conseguir trazer o texto para você. Mas eu vou ler na minha versão aqui da Peshitta, que é uma tradução do aramaico, que eu gosto bastante da linguagem. E quando eu falei que eu vou trazer esses 3 pilares, né? A psicanálise, que é o estudo do subconsciente, da mente mais profunda. Eu vou trazer a neurociência, e é muito interessante quando todas essas ciências se casam com a palavra de Deus, tá bom? Mas eu vou começar pela base do texto bíblico, e aí eu vou destrinchando esses conceitos nessas outras ciências, tá? Então, eu falei do poder para você transformar tudo. E olha só que coisa interessante. Logo no primeiro verso desse capítulo 11 de Hebreus, está falando esse texto aqui, o verso 1, que você consegue ler, e eu vou ler aqui na minha versão na Peshitta, tá bom? Fala assim: ora, a emuná, eu coloquei a tradução para você, é fé, fidelidade e confiança. Só que os tradutores das versões bíblicas, né, que a gente está habituado, eles costumam usar a palavra fé, mas o significado ele é triplo, né? Então vamos lá. Ora, a emuná é a certeza acerca dessas coisas que estão na esperança, como se tivessem ocorrido, e a revelação dessas coisas que não se veem. Então, aqui já começa falando que a fé é a certeza como se algo tivesse ocorrido. Tá bom, então vamos olhar, vamos ver o que a neurociência fala para a gente a respeito disso. Toda mudança que você queira promover na sua vida, certo? Você tem que se apoiar nessa fé, nessa confiança da realização. Então, quando você vê o que a neurociência fala, é assim: nós estamos imersos e nós fazemos parte do campo quântico, certo? De possibilidades, que pelo pensamento semítico a gente vê que é o criador de todas as coisas. Na verdade, ele provê esse campo, porque a gente, na verdade, não consegue mensurar o criador, a gente não consegue dar uma definição para ele, certo? Então, existe o campo quântico, o Ein Sof, né, no pensamento semítico, o Ein Sof, que é essa energia que permeia e sustenta todas as coisas, e o Criador, ele é o doador da vida, ele provê toda essa substância, então ele provê todo o campo quântico, esse campo universal. E o que a neurociência fala? Que não existe
o fator tempo no mundo quântico, certo? Então, o presente, o passado e o futuro, eles estão sempre dentro desse mesmo oceano de possibilidades. Deixa eu até tirar o microfone aqui, que eu estava gravando para o Instagram a chamada desse vídeo. E nesse campo quântico estão todas as possibilidades, nesse campo quântico está o presente, o passado e o futuro. Então, quando você age com a confiança de algo concretizado, de algo realizado, de algo almejado que você já conseguiu, você crê que você já conseguiu, você manda essa informação no campo quântico e tudo se reorganiza para manifestar isso na sua realidade física. Ora, é isso que o verso 1 está falando, certo? Então, quando a gente pensa também no significado da emuná de confiança, é essa confiança de que algo já se concluiu, tá bom? E olha só o verso 2. Acompanhe aqui na tela que eu vou ler aqui na minha versão. E para isso há o testemunho dos antigos. Significa que nós temos os registros que os antigos deixaram para a gente nos seus escritos, não só nos livros da Bíblia, como a gente conhece, os 66 livros, mas os livros considerados pela Igreja Católica como os apócrifos, certo? Mas eles são bases de estudo e de consulta, em sua maioria, tanto quanto os livros das Escrituras. Lógico, tem coisa que não dá para... que você tem que limpar muita coisa do que é falado, mas os apócrifos, eles são uma fonte riquíssima de estudo e pesquisa também, que complementam as Escrituras da Bíblia, tá bom? E agora, olha só uma coisa. Ao longo do texto de Hebreus, do capítulo 11, a palavra diz... menciona vários homens e também mulher, porque fala de Sara e de Rahav, que são exemplos de pessoas que tinham fé, que tinham emuná em algo que elas não viam. E a emuná dessas pessoas, a fé, a fidelidade, a confiança dessas pessoas foi que pavimentaram todo o caminho do povo de Israel. Foi a emuná dessas personagens, dessas pessoas memoráveis, os grandes patriarcas e tal, que pavimentaram o caminho de Mashiach, de Jesus na terra, certo? Até ele chegar, né, em carne. Se manifestar, na verdade, se manifestar em carne, porque presente ele sempre esteve, tá? E olha só que interessante. Ora, no seu texto aí, deixa eu ler o meu. Aqui é o verso 6, aqui é o 6 aqui também. Ora, sem emuná, nenhum homem é capaz de agradar a Elohim, pois é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que irá recompensar aqueles que o buscam. Certo? Então, esse, na verdade, é o primeiro dos mandamentos, né? E aí você vê, é impossível que alguém agrade a Elohim, na sua palavra está escrito Deus, sem crer que ele exista. Bem, é óbvio. Como que você vai querer se aproximar de algo que você não acha que existe? E você vê que o Criador, ele é amor numa medida que, na verdade, essa medida não existe. A gente não consegue medir o amor do Criador e a gente não consegue compreender o amor dele por nós. É uma coisa tão absurda, tão imensurável, certo? Que a gente pode tentar pensar o que ele fez, mas quando você começa a pensar na realidade da manifestação de Mashiach na Terra, de Jesus na Terra, você fala, gente, é algo que está além da minha capacidade de pensar. Então, veja só, o Criador sendo puro amor, perfeito de todas as formas, e ele provendo o campo quântico,
que sustenta todas as coisas, ele diz assim: você só consegue vir a mim, então é possível chegar a ele, se você crer. Novamente, se você tiver emuná. Então, para você acessar toda essa riqueza que transforma tudo, inclusive a sua vida, porque existem coisas muito mais complexas no mundo que ele sustenta com o amor dele, e a sua vida não é uma delas, nem a minha. Os meus problemas não são as maiores crises do mundo, né? Só o que você precisa é crer, é ter a confiança, é ter a fidelidade, é ter a fé, que eu estou olhando as três descrições aqui. Vamos ver aqui, deixa eu clicar no próximo slide. E aí começa a falar, fala de Abraão, fala de Sara, né? Que Abraham, ele simplesmente confiou na palavra de Yahuwá, do Criador de Deus, para que ele se movesse para uma terra que ele não conhecia, que ele não tinha nada, tudo mais, que ele seria um estrangeiro. E por isso, Abraham, ele foi chamado de pai da emuná, pai da fé, da fidelidade e da confiança. Então, ele promoveu mudanças absurdas na vida dele, tá bom? Ele se despiu de quem ele era, da identidade dele, ele passou a ser ninguém, ele passou a ser um peregrino na terra, tá bom? Pela confiança da palavra que ele recebeu. Então, ele promoveu grandes mudanças. E vamos lembrar que Abraão, ele foi um ser humano como todos nós, como qualquer um de nós, com as suas crises, com os seus problemas, com as suas limitações, e ele creu, ele teve fé, fidelidade e confiança, e promoveu essas grandes mudanças. Olha só uma coisa, eu vou ler o verso 13 aqui na minha versão. Quando falou de Abraham, aí falou de Jacó, né? E olha só, 13. Todos estes morreram na emuná, para você ter escrito fé, e não receberam a sua promessa. Mas viram de longe e se alegraram com isso. Agradeceram por serem estrangeiros e peregrinos na terra. Qual é a promessa? A promessa é a do paraíso, a Jerusalém renovada, a vida eterna. Então, eles morreram e não viram essa promessa, que eles creram, que eles tiveram confiança, tá bom? Olha só, fala assim que eles viram de longe e se alegraram com isso. Você vê que é uma expressão quando fala viram de longe. Por quê? Porque eles viram em suas mentes esse futuro. Eles creram. E eles creram de uma forma que eles confiaram, eles acreditaram nisso. Então, quando você confia e acredita, está feito. Porque, vamos falar da neurociência, o campo quântico recebe essa informação. E a relação tempo não existe, tempo e espaço não existe no campo quântico, tá bom? Na verdade, o espaço em si é uma condição inerente à matéria, né? A essa terceira dimensão que a gente vive. Então, quando você rompe essas barreiras do tempo e do espaço, você já está pensando como é que fala? Você já está pensando no modelo quântico, certo? E é por isso que a palavra diz, eu não lembro aonde agora, que Deus, ele caminha pelo tempo. Ele não está submetido ao tempo. Olha só que bacana, né? Aí aqui, o que mais que eu separei para falar para você? E aí a gente tem os exemplos de fé, os exemplos de emuná, dessa conduta de você crer e mudar. E aí, vamos lá. Por que eu falei da psicanálise? Porque a psicanálise é uma ciência que estuda o subconsciente, que trata o subconsciente. O subconsciente a gente não tem acesso, certo? A gente não controla o subconsciente. Mas o subconsciente não é nosso inimigo. Ele, na verdade, ele tem que ser compreendido para virar o seu aliado, tá bom? Só que
de uma maneira geral, as pessoas, elas são reféns do subconsciente, das suas demandas, tá bom? E isso acontece por falta do autoconhecimento, pela falta de olhar para dentro. E como que a cura vem? Porque a cura vem dentro de você mesmo, tá bom? Não vem de ninguém de fora, em nada que você busque fora, em nenhuma satisfação que você busca no mundo externo, em pessoas, em substâncias alucinógenas, em vícios, em atividades, em hobbies. Nada disso vai trazer a satisfação que está gritando lá de dentro, que está vindo desse lado oculto seu, do seu subconsciente. E aí a psicanálise, ela estimula a pessoa a ir trazendo esses conteúdos e falando, mas quando que vem a cura? Quando as suas dores e essas raízes das suas dores vem a consciência. Quando você toma consciência. E quando você toma consciência, você toma a rédea, você domina a sua situação, certo? Então, mais uma vez, e quando você domina a sua situação, você ganha a confiança de estar na direção da sua vida, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Você vê que nós realmente temos um reino dentro de nós. Um reino dentro de nós e um grande poder. Por isso que eu coloquei o nome desse vídeo, o poder que pode mudar tudo, para mudar tudo, está dentro desse reino, quando você olha para dentro desse reino. Então, isso que a psicanálise faz é de você... desculpa que o cabelo está meio bagunçado, o cabelo que eu vim na academia agora, que esse poder de transformar todas as coisas, certo? Está dentro de você, quando você olha para dentro, quando você olha para o reino. E a palavra, o que a palavra te traz? Por que a palavra é um mapa da alma humana e é um guia para cuidar do corpo humano? Porque aqui, nesses versos do capítulo 11 de Hebreus, está dizendo que está falando dessas pessoas que foram exemplos de emuná. E essas pessoas foram cruciais para pavimentar o caminho de Jesus na terra, para conduzir a formação do povo do Criador, certo? A gente fala, a palavra diz, né, o povo de Israel, e muitas vezes é mal compreendido, porque Israel, sim, é um país, Israel, sim, é um povo composto por 12 tribos e que se dispersaram pelo mundo e que, na verdade, é boa parte da humanidade na Terra, não toda, mas é uma boa parte que se espalhou pelo mundo, tá bom? Mas Israel também é um status no mundo espiritual, é um status para o plano de redenção do Criador. É um status que o ser humano deve almejar alcançar para ser corpo de Mashiach, ser corpo de Jesus Cristo, tá bom? E, então, a gente vê aqui falando de Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó, José, Yosef, Moshe, Moisés, certo? E aqui, vamos ver o que mais que eu separei para falar com vocês. No verso 27, espero que você esteja conseguindo me acompanhar. Fala assim: pela emuná deixou o Egito e não temeu a ira do rei. Aqui está falando de Moisés, Moshe. E ficou firme, como aquele que tem visto a Elohim, que não é visível. Então, a confiança de Moshe era tamanha, era tão grande, que ele era como se ele estivesse vendo ao Criador. Só que não é possível a nenhum homem ver a Deus e permanecer vivo. Por quê? Porque ele, não fala que ele é amor? E olha só que coisa incrível. A maior vibração que existe é a vibração do amor, que é 963 Hz, certo? Se você
pegar essa vibração para você ouvir, e é uma ferramenta de medição de como você está vibrando, de como o seu corpo está intoxicado ou não, certo? Se você não conseguir ouvir, se você ficar nervoso, se você ficar irritado, tipo, você não aguenta, realmente significa que você não está conseguindo suportar a frequência de Deus e você tem que fazer um detox urgente no seu corpo. Olha só que coisa louca, né? Então aqui, por que não é possível ver a Deus? Porque a vibração dele é tão alta, é a vibração alta do amor que gerou tudo, certo? Que a pessoa simplesmente vira poeira, vira purpurina, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então aqui depois a gente fala de Rahabe, Jefté, Davi, Shemuel, Samuel, fala de Gideon, de Baraque, de Shinshon, Sansão, e dos profetas, todos eles como exemplos dessa confiança. E aí que você pode pensar assim, fica até um pouco mais fácil da gente compreender como que essas pessoas suportaram o que suportaram. Foram perseguidos, foram machucados, mortos, presos, chicoteados, cerrados ao meio, enfrentando fogo e milhares de inimigos, sempre estando em minoria, sempre sendo os mais fracos. É muita coisa. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas elas tinham a confiança que já tinham vencido. Elas tinham a confiança que a vitória já era delas, que o prêmio já era delas. E é isso que você precisa para mudar. Então, quando você conseguir, porque aí é difícil, olhar para dentro, encarar os seus sentimentos, as suas travas, as suas emoções, e você confiar e você crer que você já conseguiu, aí a coisa muda. E aí você consegue essa cura toda. Não falam muito de crenças limitantes? Olha só a palavra: crença, fé. É a fé de uma limitação. Não tem nada te prendendo. Nada está te prendendo. É só você mesmo, tá bom? E quando a gente vê quando evoluindo assim pela neurociência, o que acontece? Todo sentimento e emoção é uma marca físico-química no nosso cérebro. E as células do nosso corpo, elas têm memória. As células de todos os nossos órgãos têm memória. É por isso que muitas vezes, quando você tem, por exemplo, uma fobia, um pânico de alguma coisa, a pessoa tem uma fobia e um pânico, e aquela emoção, ela está gravada no corpo da pessoa. E é por isso que a pessoa encara aquela situação ou aquela coisa que ela tem pânico, é por isso que ela paralisa, ou dá uma dor de barriga, dá palpitação. Por quê? Porque a sua memória está em todo o seu corpo, em todos os seus órgãos e se reflete no seu corpo, certo? E é por isso também que quando você começa esse processo de cura com um trabalho terapêutico e com essa responsabilidade sobre as suas emoções e sobre você mesmo e sobre as suas vontades, você começa a destravar isso no seu corpo. Tá bom? As doenças que a gente manifesta no corpo são reflexos dessas dores emocionais. Olha que coisa linda, maravilhosa, tá bom? E veja aqui no 39, eu vou ler na minha versão. E todos estes, sobre os quais há testemunho por sua emuná, não receberam a promessa. Então, eles não receberam em vida nessa condição da terceira dimensão material que a gente está. 40. Porque Elohim previamente viu nosso benefício, de modo que sem nós, eles não seriam completados. Aqui está falando que
O Criador, ele, em sua presciência, porque ele provê o campo quântico e a informação do presente, passado e futuro está ali para todo sempre, Leolam Vaed, pela eternidade, certo? Seria completo com a atuação dos apóstolos e de todos nós, certo? Porque a gente se utiliza do testemunho dessas grandes pessoas, esses incríveis seres humanos que passaram pela Terra e deixaram registrado esses ensinamentos para a gente. E aí agora, como eu tinha falado, eu quero trazer um trecho interessante que está em Lucas, capítulo 18, e eu vou... Cadê aqui? Deixa eu achar a minha marcaçãozinha. Eu vou ler uma parte, no verso 1. E falou-lhes também uma parábola. Essa aqui é Jesus, Machia falando. Que todo o tempo devem orar e não deve se cansar. Quando você ora, vamos lá para a neurociência. Quando você ora, e eu vou falar da psicanálise também, você modula o seu cérebro numa frequência mais baixa, tá bom? Ou mais alta, depende do ponto de vista. Você modula o seu cérebro, que é a sua antena de comunicação com o metafísico, com o espiritual, com o campo quântico, como você quiser chamar. Você modulou o seu cérebro numa outra frequência beta, frequência alfa. E tem a teta e tem a gama. Beleza. Não, beta é a frequência do dia a dia, da vida ordinária secular que a gente tem, é a frequência beta, que é uma frequência mais acelerada, se não me engano, tá bom? E aí, quando você modula o seu cérebro na oração, que você está se concentrando, ou num processo de também meditação, porque meditar, orar, é praticamente a mesma coisa, certo? Se você começar a pesquisar mais isso, você modulou o seu cérebro e você se conecta com a fonte criadora, com o criador de todas as coisas, certo? E você, aqui está falando que você deve orar o tempo todo, sem cessar. Significa que você tem que operar, você tem que estar funcionando nessa frequência. Que incrível! Quando você está com a mente muito acelerada, você não ouve Deus, você não ouve o Espírito Santo, você é tomado pelos estímulos do mundo, você fica ansioso, você fica temeroso, você é um peixinho com a boca aberta. Que aí vem o barulho do mundo e pum, te fisga, certo? Você não está ouvindo lá dentro a voz que é o Espírito Santo, que está lá, soterrado dentro do teu reino mal cuidado. E olha aqui, eu quero aqui o verso 8. Acompanha aí na tela. E eu lhes digo, ele, o Machia, o filho do homem, o grande juiz, executará ainda mais... E eu lhes digo, ele executará a sua vingança rapidamente. No entanto, o filho do homem virá, e ele encontrará emuná sobre a terra, ele encontrará fé, fidelidade, confiança sobre a terra. Ao longo dos anos de um estudo profundo das Escrituras, um estudo profundo conhecendo a Torá dentro das Escrituras, um entendimento que eu recebi, que eu alcancei do Espírito Santo, do Criador, é que o Machia, Jesus, ele não é a cabeça do corpo. O corpo somos nós. São aqueles que estão aliançados com a cabeça. Tá bom? Você estando aliançado com a cabeça, você ouve a voz do pastor.
certo? E você prossegue sem ser abalado pelos ventos de doutrinas errôneas, pelas informações do mundo, pelas ondas de ataque das trevas e pelos servos do maligno, ou pelas modas, ou pelo que a cultura está falando para você fazer, tá bom? Pelas tendências da sociedade. Você segue um caminho reto, um caminho que seja respeitoso com a sua essência, porque você recebeu uma essência. E você é infeliz quando você não atende a essa essência, quando você não corresponde a essa essência, para o que você foi criado, para o que você tem que fazer aqui, tá bom? Então, aqui o Mashiach, Jesus, ele fala assim, haverá emuná na terra? Por quê? Porque serão poucos mesmo, porque a porta é estreita, certo? Olha só como tudo se liga. E quando que e como que a gente usa a psicanálise para explicar isso? Porque se você não aprende a trabalhar com o seu subconsciente, você sabe que tudo a gente recebe uma porção de energia quando a gente nasce. A gente é criado com uma porção de energia. E a cada trauma ou trava mental, porque às vezes a gente considera um trauma como uma coisa assim muito pesada e triste e horrível, não é traumática, não é? Mas em muitas situações o trauma é algo bobo, que a mente da criança, naquela primeira infância, interpreta como, tipo, o apocalipse para ela, certo? O fim do mundo para ela, uma coisa terrível, uma emoção muito pesada que aquele pequeno ego informação não conseguiu lidar. E essa sua energia, essa sua carga de bateria que você vem, ela vai sendo utilizada para silenciar essas dores, esses pontos de dores na sua psique, na sua alma. Desculpa que eu bato na mesa, bate a câmera. Então veja que você vai perdendo energia de vida até que chega um ponto que você não aguenta mais, que a pessoa quebra e começa a manifestar essas dores emocionais, elas vêm à tona. E aí você vê tudo acontecendo. Com certeza você conhece gente que está passando por isso, ou você está passando por isso. É difícil quem não tem uma dor aí que vem à tona, né? E aí a gente vê, é a crise da meia-idade, entendeu? Tantas coisas, né? Que a pessoa começa a questionar o sentido da vida, né? Então, você vê que não dá para a gente olhar tudo isso só por uma lente. A gente tem que usar a palavra, a gente tem que usar as ciências que cuidam da saúde mental. Tem a psicanálise, tem a psicologia, tem a psiquiatria, que aí já ministra os fármacos, né? E a gente também usa a ciência da física quântica para falar dessa realidade do que nós somos e de onde nós estamos inseridos. Então, aqui é essa reflexão que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido, legal, compartilha com quem você acha que pode ajudar essa pessoa. E se você não gostou, compartilha com quem você não gosta. O importante é passar para frente, tá? Se bem que acho que se não gostou, não ia estar assistindo até agora, né? Mas tudo bem. Muito obrigada, um grande beijo. Shalom.